Boa noite, tudo bem? Meu nome é Iago, sou do Centro Espírita Maria Madalena, fica localizado em Planaltina DF. E a convite do Grupo Espírita Fraternidade, a gente vai estar aí comentando um pouquinho sobre o livro Pão Nosso e discutindo um pouco acerca do tema. Então, para começar, eu vou ler a Reforma Íntima e em seguida fazer a prece e assim damos continuidade ao estudo. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ele desceu de Cafarnaum, cidade de Galiléia, e ali instruía nos dias de sábado. Meta do mês: desenvolver a calma e combater a perturbação. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Meta do dia: paz no lar. Exercite a calma e a serenidade como recurso salutar na manutenção da paz e do equilíbrio doméstico. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos então, pensar na figura do nosso Mestre Jesus e pedir luz e bênção para ajudar a gente nessa caminhada e que nos abençoe todos os dias e que o conteúdo aqui abordado possa de alguma forma entrar no coração daqueles que escutarem e desenvolverem pensamentos melhor, atitudes melhores e que possamos seguir sempre juntos em prol do bem. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, vamos lá. O tema discutido hoje vai ser do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 165, que fala sobre falsos discursos. Então, eu vou ler aqui essa passagem e logo em seguida comentar, articular sobre o assunto. Então vamos lá. Falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no mundo princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigação, e raças, agrupamentos e criaturas identificando a ilusão atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico, com proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é um programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob nossa responsabilidade, constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Então, como a gente pode ver, é uma passagem bem legal e bem interessante para falar sobre a questão do poder da palavra. Então, resolvi trazer aqui uma passagem do livro Ave Luz, esse daqui, de João Nunes Maia, que foi pelo Espírito Shaolin, que ele vai falar um pouco sobre a questão da palavra e da fala em si, mas principalmente do nosso modelo maior, nosso guia modelo, nosso amigo, nosso mestre Jesus, sobre como era a relação dele com a palavra. Então, esse livro é muito interessante porque ele traz essas vivências
da percepção, da ótica dos apóstolos de Jesus e essas pessoas que ficaram acerca dele. Então aqui nessa passagem do Pão Nosso, eu volto lá no comecinho, quando ele coloca a passagem de Tiago. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então eu cito isso para referenciar mais Tiago, porque o capítulo que vai falar da fala, no caso, capítulo 13, e o nome do capítulo é Fala. E já em si já denomina ali o que vai ser abordado. E quem vai estar falando ali, vai estar atrelando com esse assunto, com essa questão da fala, é Judas Tadeu, mais conhecido como irmão de Tiago também. Então, quando Jesus selecionou ali seus apóstolos, então foram 12 apóstolos, fora os discípulos que vieram surgindo até hoje. Nós somos discípulos de Jesus, no caso, então a gente veio dessa árvore de ensinamento. Então, quando Jesus escolhe todos esses apóstolos, essas pessoas, é um grupo, querendo ou não, bem heterogêneo. Claro que tem as pessoas, indivíduos que já se relacionavam, como Judas Tadeu e Tiago, porque eles eram irmãos. Então, são pessoas heterogêneas, de criações diferentes, de jeitos diferentes, formas diferentes de aprender. Então, quando ele escolhe isso ali, ele deixou ali na cara que qualquer um que ouvisse a palavra de Deus, que se dispôsse a aprender, conseguiria também, e depois daria seguimento a todo esse ensinamento, todos esses estudos dele. Então, no livro, capítulo 13, fala do livro Ave Luz, vai trazer um pouco da visão ali de Judas Tadeu. Judas Tadeu, dos apóstolos, no livro ele cita ali que ele não tem, até quando a gente pesquisa em si assim, sobre Judas, claro que vai falar muito Iscariotes, mas na questão de Judas Tadeu, vão sempre até referenciá-lo como irmão de Tiago e tal, e não tem muito, ele fez isso e aquilo e tal, porque exatamente isso, esse era o perfil dele. Ele era uma pessoa um pouco mais retraída ali, calada. Ele praticava muito a questão da audição, então ele escutava muito e tinha um caráter até um pouco misterioso pela questão do seu biotipo, era um homem forte e tal. Já o seu irmão era um pouquinho o contrário, ele já era mais desinibido, já falava mais, então ele trazia algumas coisas a mais, como a própria passagem do início do capítulo foi de seu irmão Tiago. Então, Judas Tadeu, como tinha essa visão de ficar calado e olhando, aprendendo ali a audição, a principal pessoa que ele escutava era quem? Jesus. Então, ele era um grande, grande, grande admirador das palavras de Jesus em si, e principalmente de como Jesus ensinava, como ele chegava e ia falar sobre os assuntos e tal. Então, ali dá início ao esse capítulo do livro, falando sobre a questão da visão de Judas ali, observando como Jesus falava, como ele agia. Então ele traz pra gente falando que Jesus ele tinha uma dominância enorme da sua oralidade. Então a sua oratória ela era de uma forma tão incrível que ele chegava, quando ele falava, as pessoas que estavam ali à cerca ficavam anestesiadas depois de um tempo escutando Jesus. Então Jesus falava, era como se fosse uma meditação. Então ele ia falando, 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 e tudo aquilo se fazia entendível. Então quando a gente vê algumas passagens, a gente trava um pouco ali para assimilar. Só que isso não acontecia com eles, porque Jesus já tinha uma dominância tão grande da palavra que ele falava aquilo e entrava, as pessoas escutavam aquilo e assimilavam, o coração assimilava tudo de uma forma que se fazia entendível desde tudo. Tudo e todas as coisas. Chega a falar que Jesus se comunicava tão bem que até os animais entendiam quando Jesus falava. Então, Jesus podia comentar, falar alguma coisa com uma criança, com um adulto, velho e até animal, que ele conseguia se fazer entendível e aquela pessoa entendia ele legal e se sentia muito acolhido. Então, ele reforça até a questão, uma parte muito interessante que ele cita. Toda a sua presença é uma mensagem. Então, eu falei muito da questão da fala, só que ele reforça que toda a presença de Jesus já era uma fala, ou já era uma mensagem. Então, Jesus não precisava se utilizar só da oratória para transmitir os seus pensamentos.
Então, quando ele estava ali, ele chegava, da forma como ele chegava, da forma como ele agia, os movimentos de seu corpo pareciam que eram todos friamente calculados. Então, quando ele chega e ele vai falar, ele gesticulava, ou não falar nada, enquanto ele fazia silêncio e só com o olhar ele conseguia transmitir algo para as pessoas. Então, toda a sua presença era uma mensagem. Então, a força dele extrapolava a questão física, a questão audível. Então, a presença dele era uma mensagem. Então, tudo que ele fazia, a oratória, toda a expressão corporal dele já traduzia o que ele queria falar, o que ele queria que as pessoas entendessem, e mais ainda, as pessoas se sentirem amadas ali, confortáveis e levar aquilo para o coração. Então, com isso, ele reforçando essa admiração dele com a palavra de Jesus, os apóstolos, então, eles eram nada mais, nada menos que o quê? Discípulos, os primeiros, né? Ali que a gente pôde ter de Jesus, então, estavam ali de camarote nessa sala de aula ali com o nosso professor máximo que a gente teve aqui na Terra. Então, quando os apóstolos viam aquilo, todas as suas falas, ensinavam e tal, quando iam levar isso. Então, como Jesus era nosso modelo, é o nosso modelo ainda, para eles mais ainda. Então, eles começaram a praticar, fazer exercícios de fala, de como chegar ali nas pessoas, de como conseguirem, principalmente, se fazerem entendíveis e mais ainda, conseguirem transmitir a palavra ali de Deus, que Jesus trazia. Então, querendo ou não, era uma responsabilidade muito grande. Você levar aquela palavra ali, você tinha que, mais do que nunca, ter responsabilidade com ela. Então, levar ela e de forma entendível e tentar ao máximo se fazer entendível, se fazer tal qual Jesus conseguia, pelo menos ali 1%, né? A gente não, infelizmente ainda não alcançamos tanto assim, mas um dia vamos, né? Então eles praticavam ali. Então Judas Tadeu tinha essa dificuldade de se expressar, mas mais ainda pela questão da sua personalidade. Então ele era uma pessoa um pouco mais retraída. Em contrapartida, seu irmão Tiago, ele já tinha uma desenvoltura melhor. Então ele conseguia conversar mais, ele conseguia interagir melhor, usar da fala ali para se inteirar das coisas. Então esse era o perfil desses dois irmãos. Então, que aí a gente volta exatamente nisso, né? Que Tiago traz aí pra gente sobre ouvir, sobre falar. Então, ele era um agente ali de pesquisa nessa questão. Então, Judas Tadeu tinha essa dificuldade, já Tiago conseguia trabalhar melhor. Então, um dos exercícios dele que traz no livro, inclusive, é que eles treinavam até nas beiras dos lagos, né? Como a maioria ali do grupo ali eram pescadores, eram pessoas que viviam da agropecuária ali, daquelas questões, eles treinavam falando perto dos lagos onde tinham peixes, ou seja, eles treinavam com peixes e no começo ali, quando eles falavam, os peixes fugiam, né? Coisa que não acontecia com Jesus, como ele reforça, que Jesus até os animais entendiam, até com eles ele conseguia se comunicar, não somente falar, mas também entender. Que a gente teve algumas passagens ali, algumas parábolas que reforçam essa questão. Então ele traz isso e fica claro pra gente essa questão da escola, então, reforçar a escola. Então, Jesus, eles queriam falar como Jesus e eles fizeram o principal, que é praticar, exercitar. E tal qual uma escola, tal como alunos, eles tinham perfis diferentes, formas diferentes de aprender. Então, claro que alguns desenvolveram melhor, outros nem tanto, outros futuramente desenvolveram também. Então, tal qual uma escola. Então, mas no finalzinho do capítulo, Tadeu chega, Jesus chegando nesse lugar, Tadeu pede para ele fazer uma dissertação, falar sobre como é falar, sobre como é a palavra, como é que é falar e tal. Então, Jesus, na hora, pega e decide falar ali sobre a questão do poder da palavra. Então, deixa eu ver. Isso. Então Jesus começa a falar sobre o poder da palavra. Então ele fala: a palavra tem um poder incalculável na formação das coisas. Ou seja, algo tão simples, tão que é uma expressão nossa, uma forma de comunicação, uma forma de comunicação e se torna uma ferramenta de
poder inestimável, um poder incalculável. Ou seja, a palavra ela muda pessoas, tanto para o bem e infelizmente também para o mal. Ela ajuda na comunicação, então a palavra foi a fala, a palavra, a língua foi uma das maiores invenções da nossa sociedade, né? Porque inicialmente, senão a gente não conseguiria interações entre povos e tal, comunicação dentro de nós mesmos. Aprendizagem, principalmente. Então, quando eu venho aqui, quando os outros palestrantes vêm aqui ler uma passagem de um livro que Chico Xavier psicografou com a ajuda de Emmanuel, sei lá, qualquer coisa, o Evangelho, o próprio Ave Luz que eu trouxe hoje para me auxiliar nessa passagem. Ou seja, a palavra, ela, além de incalculável, ela chega a ser de uma questão atemporal. Então, quando a Bíblia é escrita lá atrás, quando Tiago, que estava lá com Jesus, traz uma passagenzinha para a gente aqui, a gente em pleno século XXI, 2022, a gente tá usando da palavra, da fala, da oratória, da escrita e de tantas outras formas, traduções. Então a gente usa disso tudo para se comunicar, ou seja, para aprender, para se comunicar, para estudar, qualquer coisa. Então a palavra, ela realmente tem um poder incalculável. Se a gente for analisar o quadro da sociedade em relação à palavra, sobre a fala, a comunicação, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas e horas discutindo tanto assuntos atuais quanto assuntos de antigamente que poderiam ser resolvidos com a comunicação, com a palavra, com a aprendizagem. Então Jesus fala isso. A palavra tem um poder inestimável. E ele traz também uma questão muito importante, que é a questão então de você poder usar essa palavra e usar essa palavra de questão educada. Então ele fala, a palavra ela deve ser educada. Então, aqui, ele tirando aqui do livro. Tua própria cabeça que faz canalizar para os lábios o seu verbo. Ou seja, antes da fala, antes de tudo, a gente tem que lembrar sempre que a gente reforça muito na nossa doutrina que pensamento é vida. E mais do que nunca, ele é vida em esfera aqui, mas principalmente espiritual. A esfera maior que a gente vai ter, então, vai ser essa esfera física. Então, se eu estou pensando em algo que eu vou falar, então eu tenho que ter a responsabilidade daquilo que eu vou propor, que eu vou falar. Então, mais do que nunca, a minha própria cabeça é o meu guia. Aquela questão, o filtrinho. Antes eu trabalho para depois eu ver o que eu vou falar. Eu tenho que tomar cuidado. Então, sua própria cabeça, ela vai ser o seu guia para canalizar o que vai sair pelos seus lábios, pela sua escrita, pela sua digitação. Ou seja, então, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então a gente já tem o filtro principal ali para poder canalizar, para poder educar essa nossa palavra. Então, antes de tudo, veio o pensamento, querendo ou não, eu vou saber se é errado ou não. Claro que a gente, ao falar algo, a gente pode voltar atrás, porque errar tudo bem. Agora, persistir no erro que chega a ser um problema. Então, às vezes vai passar do filtro, mas passa pelo menos um pouquinho. Então, se eu tenho as leis divinas na minha mente, na minha cabeça, na minha consciência, eu já tenho o filtro principal. Então, eu vou educar aquilo que eu vou falar. Porque a partir do momento que eu coloco aquilo, eu proponho aquilo, eu estou sendo responsável por aquilo que eu coloquei. Então, quando Jesus ele ensinou a gente, ele foi responsável por aquilo que ele nos ensinou. Então, ele é responsável pelo aquele aprendizado. Então, mais do que nunca, as palavras eram muito educadas. E claro, a gente teve diversas outras pessoas que souberam educar bem suas palavras para transmitir aquilo e usaram dela de forma gigantesca para o bem e tal. E a gente volta aqui, então, se eu educo e tal, e a palavra é a maior ferramenta, também existe a parte um pouco mais ruim, a parte um pouquinho que a gente ainda sofre muito, que é a questão do uso dessa palavra, dessa comunicação, como um meio de manipulação. Então, quando eu volto um pouquinho no que eu falei da questão dos irmãos Tiago e Tadeu, um conseguia falar melhor, o outro nem tanto, pela questão dele ali. Então, mas graças a Deus, Tiago estava ali com Jesus, então ele aprendeu a usar a palavra, educar a palavra.
mas ele tinha dominância na sua oratória. Então, quando eu domino a palavra, eu consigo transmitir um pensamento. Então, existem aqueles que só ouvem. Eles ouvem, assimilam aquilo, porque foi uma verdade que outra pessoa propôs. Então, a partir do momento que aquela pessoa ouviu e assimilou aquilo e levou aquilo para ela, então eu transmiti uma ideia para essa pessoa. Então, existem pessoas e existiram pessoas que têm a dominância da palavra. Não que ela seja educada, mas que que essas pessoas conseguem se utilizar da palavra para poder ganhar alguma coisa, contar uma história, entreter essa pessoa. Então, existem também aqueles que vão usar disso para manipular em prol próprio, em prol de ideais e ideias. Então, lá no texto, volta e cita: muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Então, quando esse verbo, ele vem, essa palavra, pessoas utilizaram dele para manipular, para trocar, então, muito sangue e muita lágrima, principalmente. Então, as guerras, elas não vieram por questão de tô aqui, vamos brigar. Não, vieram por ideais de A e de B que tinham seus ideais, e essas pessoas que tinham esses ideais transmitiam esses ideais para outras pessoas, os ouvintes, a população, a massa. Então, com isso, eu gero um atrito, eu gero um ideal do lado de cá, um ideal do lado de cá, e nisso gera o conflito. Então, gera o derramamento de sangue. Então, mas isso numa esfera maior. A gente também tem a questão da esfera menor também. Então, pessoas geram lágrimas em outras, por exemplo. Então, hoje em dia, principalmente, questão da globalização. Então, eu não preciso sair de casa para transmitir meus ideais, publicar minha opinião, falar. Porque falar não é só aqui audível, porque tem gente que não escuta e tal. Então, escrita também é fala, braille é fala. Então, quando eu estou na internet, eu escrevo algo e eu envio, eu estou enviando palavras. Soltas ou não, eu estou colocando palavras ali que quem não está me vendo aqui, o Iago falou isso, isso e aquilo. Então, é uma ideia que eu coloquei ali. Então, eu estou transmitindo esse pensamento. E eu posso usar disso, dessa globalização, para atingir também mais pessoas. Então, agora, quarentena e tal, veio essas palestras online também. Então, a gente achou uma forma de gravar vídeos, postar mensagens para atingir mais pessoas. Com o confinamento, então a gente perdeu um pouco da questão da palavra trocada, das palestras públicas, das aulas de evangelização infantil, adulto, de jovens. Então a gente perdeu um pouquinho o poder da troca física. Mas a gente tem que saber usar os meios. Então, a partir do momento que eu gravo algo e coloco, eu estou atingindo aqueles jovens que não podem ir para o centro. Então, estou atingindo pessoas que vão abrir o YouTube para pesquisar algum assunto espírita, para entender algo, e vai encontrar aqui o canal aqui no YouTube e vai assistir esse vídeo no Facebook, sei lá. Então eu estou transmitindo ideias. Então, mais do que nunca, eu estou colocando numa esfera muito maior do que se eu tivesse sentado aqui com outra pessoa conversando e a gente saísse aqui. Então, nisso, a gente consegue atingir mais pessoas, e com isso vem a parte triste, que é a questão de pessoas que propagam ódio, semeiam ideais que não faz sentido pra gente na vista. A gente não precisa nem acercar só na doutrina, mas na questão moral. Então, tanto derramamento de lágrima, tanto derramamento de sangue, por questão da palavra não educada. De uma palavra que, se eu fizesse o mínimo de filtrinho ali, eu conseguiria transmitir ela de forma pura, de forma entendível, de forma tranquila e amena. Mas, infelizmente, existe isso. A palavra, ela machuca, ela conforta, mas se ela não for educada, se ela for envenenada, ela vai machucar. Então, é uma ferramenta. Então, eu posso usar uma ferramenta para um propósito, mas eu posso utilizar ela também para o outro. Mas então a gente tem que voltar lá para o nosso amigo Jesus, nosso mestre, e reforçar. Então, eu vou usar da palavra, eu vou usar dessa ferramenta para atingir de forma melhor possível. Então, se existem pessoas que vão usar dela para o mal, para ideais
não tão legais assim, então eu vou fazer o contrário, eu vou usar minha palavra para tentar educar o máximo de pessoas para não cair nesses ideais. Então, melhor do que usar da palavra de Jesus para tentar fazer isso, não há, porque foi nosso mestre, foi nosso modelo, então, tal qual os apóstolos estavam ali de prontidão para aprender a usar a palavra, a educar a palavra, a gente hoje em dia, a gente tem que continuar nesse viés também. Então, voltando lá no finalzinho do livro, ele fala então: cumprir a palavra do mestre em nós é o programa divino, aqui na nossa passagem do Pão Nosso. Então, cumprir a palavra do mestre em nós é o nosso programa divino. Então, mais do que nunca, a gente sempre volta nas escritas, nas falas, nas passagens de Jesus para reforçar essas palavras. Então, quando eu pego esse ideal de Jesus, o que ele ensinava, e levo para mim, para o meu coração, eu passo a ouvir, assimilei e depois eu viro praticante. Então, se eu sou praticante dos meus ideais, da minha palavra, eu estou fazendo isso de uma forma. Agora, se eu for praticante dos ideais das palavras de Jesus, então você já está ali 70% de meio de caminho andado ali para a nossa evolução máxima. Então, é, é isso. É o que eu queria falar aqui hoje acerca desse tema, um tema tão atual e, igual eu falei, um tema que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando sobre a palavra, até usando a palavra, né? Então, porque é a ferramenta máxima nossa, a fala, a linguagem, e é uma das formas que a gente está se comunicando durante esse período, e é a maior forma de aprendizagem para a gente, para sermos pessoas direitas, espíritas e tal. Então, é isso. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. E espero ter ajudado ali, nem que seja um pouquinho, transmitido minha palavra de forma entendível ali, tentar ao máximo ali. Claro, um dia a gente vai conseguir ali praticar um pouquinho mais, igual os apóstolos ali. E é isso. Então, para encerrar, fazer nossa prece. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar transmitindo um conteúdo tão importante para a nossa sociedade, para o espiritismo, que é o poder da palavra, e que possamos propagar sempre a palavra educada, a palavra do bem e ao máximo a palavra do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo e que assim seja.